Você já sentiu medo de assistir algo que gostava muito na infância e essa coisa ter envelhecido mal e por algum motivo você não gostar mais? Porque Os Fantasmas Se Divertem é uma dessas obras que eu tava com muito medo de passar por isso, mas mesmo assim eu decidi revisitar. Será que valeu a pena? Beetlejuice, ou Os Fantasmas Se Divertem, é um clássico filme que passava na sessão da tarde quando eu era criança e eu amava demais. É um filme bizarramente louco, dirigido pelo também bizarramente louco Tim Burton, acompanhado do compositor Danny Elfman, e com roteiros de Michael McDowell, Warren Scarron e Larry Wilson. Me desculpa se eu pronunciei os nomes errados. O filme foi um sucesso comercial e de crítica, além também de ganhar o Oscar de melhor maquiagem. O sucesso foi tanto, mas tanto, que em 1991 o Beetlejuice ganhou seu próprio desenho que chegou a passar na Record e no SBT aqui no Brasil. E recentemente a franquia foi reacendida devido ao grande sucesso do musical, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Além também de ganhar uma continuação 36 anos depois, saindo nesse ano de 2024 chamada de Beetlejuice Beetlejuice, ou aqui no Brasil, Os Fantasmas Ainda Se Divertem. E aproveitando que o hype da franquia tá de volta e que eu adoro as produções do Tim Burton, incluindo esse filme, eu decidi trazer pra vocês o resumo e a minha breve análise desse filme que eu gosto tanto, pra que vocês possam relembrar comigo, ou quem não conhece possa conhecer um pouco dessa história que eu gosto tanto. E como vocês podem ver, esse foi o tema escolhido pra eu estilizar e fantasiar o meu modelo 3D durante esse mês. E não apenas isso, aproveitando o clima de Halloween, também vai sair na próxima quarta, dia 30 de outubro, o meu cover da música Say My Name, do musical de Beetlejuice lá no meu canal de música, o LP MP3, que vai estar na descrição e no comentário fixado desse vídeo aqui. E antes de irmos pro resumão, eu já quero te lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E caso não conheça meus vídeos, dá uma olhadinha na aba de vídeos que volta e meia eu tô trazendo resumos, narrações, teorias e até lista de produções da cultura pop que eu gosto muito por aqui. E sem mais enrolação, vamos pra história, vamos pra história, vamos pra história de Os Fantasmas Se Divertem agora. Os Fantasmas Se Divertem. O filme começa com uma câmera aérea mostrando a cidadezinha de Winter River enquanto toca a incrível trilha sonora do Danny Elfman. Quando a câmera chega próxima de uma casinha isolada, vemos uma aranha gigantesca andando pela casa. Então é aí que a gente vê que se trata de uma maquete muito bonita e muito bem feita. Essa maquete foi feita por Adam Maitland, que é interpretado por Alec Baldwin. Adam mora nessa casinha isolada com sua esposa Barbara Maitland, interpretada por Geena Davis. E se esse rosto te parece familiar, é porque ela é a pessoa que interpreta a mãe do Stuart Little. E seguindo a história, Barbara aparece lá no sótão onde o Adam tá com essa maquete. Eles trocam presentes para comemorar o início das suas férias. E enquanto eles curtem um momento, recebem a visita de uma pessoa chamada Jane, que é prima da Bárbara, e que parece ser uma pessoa que eles não estão muito afim de atender, mas a Bárbara vai lá falar com ela. Essa tal de Jane então fica tentando convencer os dois a vender a casa, porque ela é uma casa bem grande e tal, que essa seria uma casa boa para quem tem filhos, e o que faz a Bárbara parecer meio triste, porque só os dois moram ali, o que dá a entender que eles não têm filhos mesmo, e talvez eles nem possam ter, ou tenham perdido algum em algum momento, que não é citado, pelo menos eu não percebi durante o filme. O Adam e a Bárbara então decidem sair juntos, já que o Adam tem que pegar um pincel novo e algumas peças novas para maquete. Eles entram no carro, então temos uma visão melhor dessa cidadezinha tranquila. O Adam então pega o que precisa lá na loja e eles vão voltando para casa. E quando chegam na ponte coberta, eles desviam de um cachorro que estava no meio do caminho e acabam caindo no rio com o carro e tudo. O filme então corta para casa dos dois, mostrando o horário das 6 horas e a lareira acendendo sozinha. A porta então se abre, eles finalmente chegam em casa, ainda bem molhados, e seguem na direção do fogo para se aquecer. E enquanto eles se aquecem, uma das mãos da Bárbara pega fogo, mas ela não parece se queimar nem se machucar com isso. E depois o Adam questiona sobre eles não lembrarem nem como chegaram em casa nesse dia. Por causa disso, ele então decide sair para reconstituir os passos e lembrar o que aconteceu até agora. Mas assim que ele sai de casa, ele para
para numa espécie de deserto bizarro com um monstro gigante feito de stop motion. Mas antes que ele pudesse ter qualquer reação nesse deserto, a Bárbara puxa ele de volta falando que ele ficou 2 horas fora, mesmo que para ele tenham se passado apenas poucos segundos. E então ela mostra para ele o que descobriu nessas 2 horas que ela estava sozinha. Ela leva o Adam até o espelho, pega um cavalinho de brinquedo ou de decoração e mostra que os dois não têm reflexo algum no espelho. Ela também mostra para ele que chegou um livro novo, que na verdade é uma espécie de manual para os recém-falecidos. Então durante a noite eles vão chegando à conclusão de que realmente morreram, vão questionando várias coisas sobre o motivo do Adam sumir da vista da Bárbara quando saiu da varanda, se eles vão pro céu, se eles vão pro inferno, o tempo que vai demorar para isso acontecer e várias outras dúvidas desse tipo. Então a cena corta para fora da casa e a câmera seguindo para baixo da terra. E lá embaixo nós vemos algumas velas e várias cópias de um cartão de visita de um tal de Bill Exorcista. E lá está escrito Beetlejuice, no caso escrito Betelgeuse. Tá escrito dessa maneira, que apesar da pronúncia ser igual a Beetlejuice mesmo, de besouro suco, não é a mesma palavra que significa nem besouro e nem suco. Beetlejuice, Beetlejuice. Na verdade, esse é o nome de uma estrela presente na constelação de Orion. Eu até cheguei a pesquisar para entender o porquê tá escrito assim, já que não tem nenhuma resposta concreta dentro da história do filme. Algumas fontes falam que o nome original era para ser igual ao da estrela, mas foi trocado porque muitas pessoas se confundiam na hora de pronunciar, e a própria Warner pediu para que o Tim Burton trocasse o nome no filme. Outras fontes diziam que a ideia era usar o nome da estrela, mas para facilitar a pronúncia, o Tim Burton acabou fazendo um trocadilho com a pronúncia e criando o nome que conhecemos. Eu tenho um livro físico aqui comigo que confirma que o nome do Beetle é o nome da estrela sim, mas que ele acabou sendo conhecido pelo nome que vemos no título do filme, possivelmente por causa da pronúncia. Narrativamente, eu gosto de pensar na teoria de que se o próprio Beetlejuice não pode falar o seu nome em voz alta, eu acredito que ele também não poderia escrever, até porque seria muito fácil se ele pudesse fazer isso. Então, com isso em mente, ele escreve algum nome com uma pronúncia igual ou muito parecida para que as pessoas possam ler e entender o seu nome. Mas o que ele não contava é que a grande parte das pessoas não sabe pronunciar o nome da estrela lendo de primeira da maneira correta. Tanto que podemos ver no filme com as vozes originais em inglês que o próprio Adam pronuncia o nome do besouro errado na primeira vez que ele lê o nome. Isso pra mim deixa essa confusão sobre o nome do personagem mais palpável e ganha uma motivação narrativa, por mais que não seja citado. Eu acho que seria um negócio legal pra se pensar, já que pelo que parece o nome deve ter sido alterado depois do filme ter sido gravado para facilitar a pronúncia para o público, isso levando em conta a informação que tá no livro que eu mostrei aqui. E assim, dá até para questionar sobre o Beetle mostrar para Lídia um besouro e depois um suco de laranja. Eu acredito que talvez esse tenha sido um trocadilho só para esse momento do filme em específico, mas que acabou se tornando a solução pro problema da confusão da pronúncia do nome do personagem. Então pegaram esse gancho, fizeram um trocadilho e colocaram como nome oficial do filme, que leva a entender que esse seria o nome oficial, original, verdadeiro do personagem, quando na verdade é o nome da estrela. De qualquer maneira, eu vou deixar no comentário fixado alguns dos links que eu li para tentar saber a origem do nome, e agora vamos seguir com o filme, já falei demais. E nessa cena, indo embaixo da terra, vemos alguém cantarolando lendo um jornal chamado O Pós-Vida. E então essa pessoa vai até o obituário desse jornal e encontra a foto do casal que acabou de morrer. E assim o filme volta lá pra casa dos Maitland, e eles vão lendo o manual, descobrem que os vivos geralmente não enxergam os mortos e tal. Então eles chegam à conclusão de que não tem com o que se preocupar. Mas aí chega o momento em que nós vemos que a casa deles foi vendida. Então amanhece, uns sons estranhos vão acontecendo na casa e vemos uma mudança chegando junto com uma família nova, onde conhecemos então de primeira a Delia Ditz, que é a mãe da família e uma escultora, interpretada pela Catherine O'Hara, que talvez você conheça por ser a juíza Strauss no filme de Desventuras em Série, ou por ser a mãe do Kevin de Esqueceram de Mim. E logo em seguida entra na cena o marido da Delia, o Charles Ditz, interpretado por Jeffrey Jones, muito conhecido por ser o diretor Edward Rooney em Curtindo a Vida Doidado. E depois disso chega contrastando com toda a vibe da família, a Lydia Ditz, interpretada pela Winona Ryder, que é muito conhecida por interpretar a Elisabetta e a Mina no filme Drácula de Bram Stoker e por recentemente interpretar a Joyce Byers em Stranger Things. E logo em seguida entra pela janela mais um personagem, um melhor amigo da Delia chamado Otto, interpretado por Glenn Shaddix, que interpretou o personagem Harry Dean Seinfeld e fez a voz original do prefeito de Halloween Town
em Estranho Mundo de Jack. E com quase todos os personagens e atores principais apresentados, vamos focar um pouco mais na história e no resumo. Bora lá! E de cara nós já vemos uma leve tensão na família Dietz, onde o Charles parece querer aproveitar o campo, parece querer ter uma vida mais calma, mas a Adélia junto com o Otto parecem querer reformar e modificar a casa, já que o Otto manja de design de interiores e coisas assim. Os fantasmas até se perguntam se tudo isso é um tipo de castigo ou alguma coisa do gênero, até que eles se lembram que são fantasmas e podem tentar fazer algo pra assustar essa família dali. Enquanto a Adélia e o Otto vão marcando os lugares da casa que serão reformados, pintados e tal, o Adam e a Bárbara vão tentando assustá-los de várias maneiras, mas sem sucesso. Meu Deus do céu. Vamos rezar para que os outros armários sejam maiores do que este. No processo ali de marcar as coisas da casa, a Adélia e o Otto chegam até a encontrar a roupa de casamento do Adam e da Bárbara. E guardem isso, porque apesar de ser mostrado como um detalhe agora, vai ser muito, mas muito importante mais pra frente do filme. E durante tudo isso, no fim, quem assusta os dois ali que estão marcando as coisas da casa é o próprio Charles, que dá um jump scare, um sustinho neles ali quando chegam no escritório, e ele pede para que os dois não modifiquem essa sala em específico durante toda essa reforma, porque ele gosta muito daquela vibe ali, mais simples e tal. O Otto e a Adélia então decidem subir até o sótão, mas o Adam se desespera e tranca a porta na frente dos vivos. A Bárbara então se irrita, decide ir embora da casa, cai naquele deserto, o Adam vai lá para salvar a sua esposa e os dois acabam tendo que fugir daquele monstro gigante de stop motion e conseguem voltar para casa. À noite, nós vemos o primeiro jantar da família Dietz na casa nova, que deixa mais claro ainda pra gente que eles não são lá uma família muito unida, muito feliz, eles não se dão tão bem assim e eles vão decidindo o que fazer com os itens antigos da casa durante essa conversa. A gente vê que a Lídia não se encaixa muito bem com o estilo de vida dos pais, eles são muito diferentes e tal. E aí passa para outro dia, e durante esse dia vemos a mudança chegando, enquanto cai do Manual dos Mortos aquele cartaz do Beetle lá que tava debaixo da terra, que diz que é pra chamar o besouro pra resolver os problemas com os vivos, porque ele é um bioexorcista, se livra dos vivos e tal. E depois disso a gente vê a Lídia batendo algumas fotos polaroides do lado de fora da casa, e enquanto ela tá fazendo isso, ela consegue ver o Adam e a Bárbara espiando pela janela da casa. A Lídia então sobe até o sótão e tenta abrir a porta, mas não consegue. E enquanto ela tá fazendo isso, a TV do sótão liga sozinha e uma propaganda bizarra começa e vemos pela primeira vez a aparência do tal Beetlejuice, interpretado pelo Michael Keaton, muito conhecido por interpretar o Batman nos dois filmes que foram dirigidos pelo Tim Burton, além também de interpretar o vilão Abutre em Homem-Aranha de Volta ao Lar. E apesar de tudo, a Lídia continua tentando abrir a porta, mas os fantasmas dão um jeito de retirar a chave dela de lá. Desesperados, o casal decide seguir algumas dicas de emergência que estão lá no manual do pós-vida. Então eles desenham uma porta na parede, batem na porta 3 vezes e a parede se abre emitindo uma luz verde que a Lídia até consegue enxergar pelas escadas do lado de fora da porta do sótão. O casal então entra nessa porta, a Lídia corre pra contar pro seu pai, mas ele meio que não dá ouvidos, e o filme muda lá pro local onde esses dois fantasmas estão nesse momento. Vemos lá então uma espécie de sala de espera com vários seres diferentes. Os dois então vão até uma atendente que diz que eles vão passar 125 anos naquela casa e que vão ter um número limites de ajuda nesse tempo. Enquanto essa conversa acontece, a Lídia consegue dar um jeito de abrir a porta do sótão e lá ela encontra a maquete que o Adam fez e encontra o Manual dos Mortos. Ela até dá uma lida nesse manual. O casal de fantasmas então fica na fila de espera, recebem uma explicação sobre o mundo dos mortos, é mostrado pra eles que cada morte é diferente pra cada pessoa, por isso cada um é tão diferente ali naquele lugar e tal. Os dois então finalmente são chamados, falam pra eles que logo vão encontrar uma pessoa responsável pelo caso deles e tal, e vemos um pouco de como é a parte do escritório desse lugar e como são os fantasmas que trabalham no mundo dos mortos e tal, o que já dá a entender que os fantasmas que estão trabalhando ali são pessoas que possivelmente tiraram a própria vida e tal. Isso é até citado em outro momento no filme, mas é falado como uma teoria absurda ou alguma coisinha assim que as pessoas acreditam, mas não deve ser real. Mas a gente consegue ver nessa cena que nesse mundo isso acontece. Então eles vão seguindo, chegam num corredor quadriculado com formas assimétricas bem tortas que, cara, isso é muito
mas muito mesmo a cara do Tim Burton. Ele gosta de fazer as coisas todas tortas assim, eu acho muito louco essa estética, eu acho incrível. E enquanto eles passam por lá, eles encontram uma sala com alguns espíritos sofrendo no meio de uma luz esverdeada, e o zelador do lugar fala pra eles que ali ficam as almas perdidas, as almas dos que foram exorcizados. É como se isso fosse a morte pros mortos, é algo muito pior do que eles poderiam imaginar. Então depois disso eles entram numa porta e se encontram numa sala bem moderna, com algumas esculturas e tal, e olhando melhor ao redor eles descobrem que na verdade voltaram pra casa, que já está toda reformada e os móveis já foram todos trocados. E quando eles se perguntam quanto tempo ficaram fora, uma senhora fumante aparece dizendo que eles ficaram fora por 3 meses lá na fila de espera. Essa senhora diz que é assistente do caso deles e eles pedem ajuda, já que não conseguem assustar os moradores. Então ela vai falando para que eles façam coisas mais simples, para serem mais criativos, porque não adianta eles fazerem 1000 coisas complexas se as pessoas que estão ali não vão enxergar eles. Então eles aproveitam que ela tá ali, perguntam sobre o Beetle, mas ela não deixa nem que eles pronunciem o nome dele. Essa senhora então explica que ele é muito desordeiro e que apesar do que ele promete, ele sempre traz muito mais problemas do que solução. Ela explica que é necessário chamar o nome dele 3 vezes para ele aparecer e diz que ouviu falar que ele anda se esgueirando pelo cemitério deles e logo em seguida ela some. O casal então sai pensando numa ideia do que fazer. E aí nesse momento temos mais uma câmera aérea muito massa, seguindo a visão de uma mosca dentro da maquete. Ela então pousa no cemitério da maquete e aí uma mão sai debaixo dessa maquete chamando a atenção da mosca e a captura. E é muito louco que a gente pode até ouvir essa mosca pedindo socorro. Aqui já Beetlejuice. Os dois fantasmas então têm a brilhante ideia de assustar a família usando lençóis, mas quando eles vão assustar o Charles, ele acha que é a Lydia brincando com ele. Eles até tentam assustar a Delia, mas ela tá tão chapada de remédio que nem presta atenção, ela nem percebe eles ali. A única pessoa que percebe os dois e realmente sabe que são fantasmas é a Lydia. Inclusive, ao invés de ficar com medo, ela fica curiosa, ela até pede pra tirarem os lençóis porque ela quer ver como é que é o rosto deles, e nesse momento eles percebem que ela consegue enxergar os dois mesmo sem os lençóis. Como você é sem esse lençol, hein? Você não tem medo? Eu não tenho medo de lençóis. Vocês são muito feios? Vocês não são feios. Por que os lençóis? Você consegue ver a gente sem os lençóis? Claro que eu consigo ver. Ela então explica pra eles que leu o manual dos falecidos e lá nesse manual diz que as pessoas não enxergam os fantasmas porque elas ignoram que é estranho e diferente. Então ela lança essa frase de efeito aí pra mostrar que ela não é que nem todo mundo. Que as pessoas vivas ignoram o estranho e o diferente. Mas eu sou estranha e diferente. Eu acho você tão normalzinha. Então os três vão conversando, eles mostram a maquete pra menina, eles vão se dando bem, vão se conhecendo e tal. No dia seguinte, a Lydia até tenta contar pra mãe dela sobre os fantasmas, até pra poder assustar a mãe dela e ajudar os fantasmas a tirar a família dali, mas a mãe dela não dá muita bola, ela nem acredita no que a Lydia tá falando, porque o foco dela nesse dia tá num jantar que vai ter nessa casa à noite, com o empresário dela e algumas pessoas importantes que podem investir dinheiro nas coisas que ela faz. E enquanto a Bárbara e o Adam vão pensando numa maneira de assombrar esses convidados, a luz da maquete começa a piscar. E é aí que eles decidem chamar o nome do Beetle 3 vezes. E temos essa transição muito bem feita, principalmente se a gente considerar a época que foi feito. O que aconteceu? E depois dessa transição massa, os dois se encontram dentro da maquete pequenininhos, encontram a lápide do besouro e decidem escavar para libertá-lo. Eles vão cavando papelão até que encontram um caixão, da onde sai aquele que dá nome a esse filme. E a partir de agora, meus amigos, a pegada do filme muda completamente, porque esse personagem é diferente de qualquer coisa já vista nesse filme até então. Ele então sai do caixão voando loucamente, persegue o casal, chama os dois pelo nome, taca um beijão na Bárbara do nada, ele vai falando sem parar, numa velocidade acima do normal, o movimento dele faz sons de desenhos animados e tudo mais. Oh, desculpe! Ele vai então tirando várias coisas aleatórias do bolso, igual um desenho animado mesmo. E enquanto ele vai fazendo tudo isso, ele pergunta pro casal quem que ele tem que matar e tudo mais. E quando os dois perguntam sobre ele, o besouro até vai falando quantas vezes exorcizou alguém, e até fala que ele tem ligação com o próprio Tinhoso e tudo mais, pra poder dizer que ele tá qualificado pra expulsar os vivos da casa. E ele até aproveita aí o embalo pra mostrar como ele pode ser horripilante nessa cena muito doida aqui. O que acham disso? Gostaram?
O casal então decide ir embora e deixar ele ali mesmo, mas do nada o Beetle aparece com as mesmas roupas que o Adam tá usando, dizendo que eles até se vestem iguais, então eles poderiam trabalhar juntos e coisa e tal. E isso tudo ele vai fazendo tentando assediar a Bárbara, porque ele é um maníaco sexual e as paradas, ele é todo louco. E enquanto ele tenta convencer os dois a aceitarem a proposta dele, a Bárbara chama a casa 3 vezes e eles voltam ao tamanho normal com aquela mesma transição massa que acontece de novo. O besouro então fica pistolaço e somos presenteados com essa pérola cinematográfica nesse momento. Que droga de maquete! Então, ali no sótão mesmo, a Bárbara fala pro Adam que decidiu não pedir ajuda pra ele, pra não expor a Lydia ao Beetle, já que ele se demonstrou ser muito tarado e além de todas as outras coisas que ele falou sobre como assustar o pessoal, querendo matar a galera e tal, e ela acha que a Lydia não merece esse tipo de coisa. E agora o filme troca lá pro jantar da mãe da Lydia, que começa com os convidados e tal, e durante esse jantar que eles vão conversando, nós temos a cena mais icônica do filme, que eu acho que eu não preciso nem descrever o que acontece aí, apenas assistam essa cena. All night down a drink of rum. Depois de um assombramento de sucesso, o Adam e a Bárbara comemoram, mas percebem que os vivos não fugiram. Então a Lydia aparece no sótão dizendo que os adultos querem conversar com os dois, que obviamente não aceitam. Assim, o empresário da Adélia acha que tudo é uma farsa, chama ela de fracassada e vai embora com os outros convidados investidores. Então a Lydia, seus pais e o Otto decidem ir até o sótão. A porta então se abre, eles não encontram ninguém lá dentro, mas conseguem ver a maquete e enquanto isso tá acontecendo, o Otto encontra o manual dos mortos e o rouba. Quando eles saem lá do sótão, vemos que o Adam e a Bárbara estavam escondidos pendurados pela janela, enquanto o Beetle observava tudo pela maquete. Ele então caçou a dos dois e fala que vai mostrar o que realmente assusta essa família de verdade. Agora vamos virar monstro para ver o que assusta mais a pequena família. O Charles, com todo o seu pensamento empreendedor, pensa em transformar a casa num centro de pesquisa sobrenatural. Enquanto eles vão descendo as escadas, o corrimão se transforma numa cobra bizarra com a cara do besouro. E ele então ataca a família, tenta matar a galera, mas a Bárbara aparece chamando o nome dele 3 vezes e ele então desaparece. Os dois fantasmas então vão discutir com o Beetle e ele parece bem irritado, falando que só tava seguindo o acordo e tal, mas que agora ele não quer mais saber dos dois, porque o que ele quer saber agora é sobre se dar bem com a Lydia. Eu não quero mais negócio com vocês, seus poltrões. Obrigado. Com quem eu vou me dar muito bem é com aquela filhinha deles. Então, do nada, enquanto eles estão discutindo ali, aparece na maquete uma espécie de clube de strip ou alguma coisa assim. O Beetle fica animadão e vai pra lá. Que maravilha! Os fantasmas então voltam pro outro lado daquela porta da parede, encontram aquela senhora que ia ajudar os dois. Ela conta que o clube que apareceu na maquete foi ideia dela pra tentar manter o besouro ocupado e fora de circulação por enquanto. Eles então levam uma bronca absurda porque fizeram tudo errado, desde deixarem ser fotografados até terem um manual roubado por um vivo, isso sem contar que eles liberaram o Beetlejuice no processo. Então, durante o dia, o Charles, a Adélia e o Otto tentam conversar sobre como lucrar com os fantasmas e, em paralelo a isso, dentro do próprio quarto, a Lydia tá lá muito triste, muito aflita, escrevendo uma carta de despedida, porque ela pretende abrir mão da própria vida pulando da ponte da cidade. E então, enquanto a Lydia tá escrevendo essa carta, o filme volta lá pro escritório onde os fantasmas estão levando uma bronca e a véia pergunta como eles vão assustar a família. E aí rola essa cena de transformação absurda desse filme que eu acho incrível até hoje. O filme então volta lá pra casa com a Lydia indo pro sótão com uma carta na mão procurando os dois fantasmas. Nesse momento ela escuta o Beetle lá da maquete. Ele vai então convencendo ela de que os dois foram embora e vai falando que
ela pode ajudar ele a sair dali. E enquanto ele fala que quer sair do mundo dos mortos, ela fala que quer entrar nesse mundo. Ele não entende muito bem a lógica dela, mas não parece se importar em nada com isso, e até vai usando isso pra convencer que ela ajude ele, pra que quando ele sair dali ele possa tentar ajudar ela. E é nesse momento que ele explica que ela tem que chamar o nome dele 3 vezes, mas diz que ele tem aquela regra de não poder dizer o nome pra ela. Então eles começam umas mímicas, bem parecido com imagem em ação, mas com poderes diferenciados. Ela vai então tentando adivinhar o nome dele, e pra quem nunca assistiu o filme, mas viu as trends na internet que usam trechos da música do musical do Beetlejuice, esse é o momento onde entraria a música Say My Name, que é a música mais famosa desse musical. All you gotta do is say my name. E agora voltando pra história, antes de dizer o nome dele uma terceira vez, a Lydia diz que quer falar com a Bárbara antes. Ele se desespera e os dois fantasmas voltam pra casa. A Lydia acaba se assustando com a cara deles porque eles estão com a cara que eles montaram pra assustar a família. Anda! Diz! Logo! Não, Lydia! Então, a Bárbara e a Lydia começam uma conversa bem profunda. A Lydia fala que quer morrer também e tal, ir pro outro lado com eles. A Bárbara diz que estar morto não é uma solução pra nada e que as coisas não ficam mais fáceis no pós-vida. E que se ela quer estar com eles, ela ainda pode visitar os dois e que as coisas vão melhorar sim com o tempo, até porque os dois decidiram aceitar a família Dietz na casa deles também. Estar morto não facilita as coisas em nada. Isso é uma coisa que nós entendemos profundamente. Eu acho que as coisas vão melhorar daqui por diante. Que resolvemos convidar você e a sua família para ficar. É isso aí, Lydia. Então a família da Lydia leva a maquete pro andar de baixo, chama novamente o empresário. O Otto, com conhecimento do livro, decide fazer uma sessão espírita, alguma coisa assim, pra invocar o casal, utilizando algo de importância pros dois. E vocês lembram que eu falei pra vocês guardarem a informação das roupas de casamento, que parecia ser algo bobo e um detalhezinho? Esses são os 2 itens de importância utilizados aqui pra invocar os dois. E o Otto vai falando as palavras que estão escritas no livro, a Bárbara some do lado do Adam e aparece dentro do vestido de noiva, mas as coisas acontecem de uma forma não tão esperada. Ela vai envelhecendo, a pele dela vai secando, a Lydia se desespera percebendo que tem alguma coisa errada acontecendo ali. O Adam então também acaba aparecendo dentro do próprio terno de casamento, o mesmo vai acontecendo com ele, a ponto de que até os pais da Lydia pedem para que o Otto pare, porque eles percebem que os dois estão sofrendo, mas ele não sabe como parar essa situação e nem sabe o que está acontecendo. No desespero, a Lydia corre até a maquete e pedir ajuda pro besouro. É claro que ele acha essa proposta tentadora e faz um acordo com ela. Ele diz que ela quer a ajuda dele e ele quer ajuda pra sair dali. E para que ele possa ser livre pra valer, ele precisa se casar. Então, por mais que absurdo que isso possa parecer, ela acaba aceitando os termos pelo desespero e chama pelo seu nome 3 vezes. Besouro Sul, Besouro Sul, Besouro Sul. Estamos aqui. Então ele já vai saindo loucamente da maquete, fazendo algumas atrações de circo bizarras e atacando os convidados, inclusive. O Beetle então corta todo o efeito ali do que o Otto estava fazendo, derrubando os 2 fantasmas envelhecidos no chão. O Otto tenta fugir, mas o Beetle vai até ele e outra vez fazendo uns sons de desenho animado muito malucos, numa cena bem maluca também. Não tenha pressa, mocinha, ainda vamos ajustar as contas. E é claro que depois disso o Otto foge desesperado. Então, de um segundo pro outro, o Beetle aparece vestido pra casar, assim como a Lydia também aparece com um vestido vermelho. Ele então invoca uma espécie de zumbi pra servir como cerimonialista ou alguma coisa assim, e ele vai quebrando a 4ª parede durante a cerimônia. Oh, essa vai ser uma grande decisão, não é? Assim que eu der a resposta, vai ser de uma vez por todas. E quando a Lydia decide se negar a aceitar o casamento, o Beetle dá um jeito de reverter a situação, tapando a boca dela e imitando a voz dela de maneira muito convincente e muito doida. Eu sou Lydia Dietz e estou em juízo perfeito. Sim, eu amo esse homem. E enquanto ele vai falando, o Adam e a Bárbara começam a voltar ao normal e tentam chamar pelo nome dele. Mas o Beetle faz os dentes do Adam sair da boca, faz um zíper aparecer na boca da Bárbara, o Adam é jogado em miniatura dentro da maquete, enquanto a Bárbara é jogada no deserto com aquela minhoca gigante. O Adam então usa o carrinho para atacar o Beetle e a Bárbara consegue domar a cobra que invade a casa e engole o besouro. Um detalhe aqui que se o tempo funciona diferente fora da casa, a Bárbara tem que ter feito isso muito rápido, já que
poucos segundos resultam em horas no mundo dos vivos. Mas vamos deixar passar esse detalhe aqui porque essa cena é épica. E depois dessa cena, o filme corta pra um outro dia, aparentemente um bom tempo depois, com a Lydia saindo da escola, chegando em casa, encontrando o Adam e a Bárbara. Eles falam sobre as notas dela e começam a dançar. A Lydia começa a flutuar pra comemorar as notas e tal. E enquanto isso vai rolando, nós vemos os pais da Lydia conversando, ouvindo a música que tá tocando em outro cômodo, e o Charles até comenta que aparentemente a Lydia foi bem na escola, o que dá a entender que eles estão todos em harmonia. Eu até ia comentar que eles estão vivendo em harmonia, mas tem 2 moradores dessa casa aí que não estão vivendo, né? Ele gostou. E depois disso, vemos o Beetle lá naquela sala de espera do começo do filme, e malandro do jeito que é, ele tenta passar a perna em um fantasma que tá ali, mas esse fantasma percebe o que o Beetle fez, coloca um pozinho mágico na cabeça dele, e a cabeça do Beetle começa a diminuir, fica muito pequenininha e fica muito engraçada. Ei, para! Ai, que palhaçada é essa? E é aí que acaba o filme. Beetlejuice, ou Os Fantasmas Se Divertem, é um filme muito maluco, com ideias criativas e muito divertidas. É um filme que eu assistia com frequência na sessão da tarde quando eu era pequeno e eu amava demais. Reassistir esse filme foi uma experiência muito gostosa pra mim. Eu tava com um certo receio de acabar não gostando mais do filme, já que muitas coisas que eu gostava quando pequeno eu percebi hoje em dia que eu não gosto tanto e que talvez não sejam tão legais. Mas isso não aconteceu com esse filme. Claro, algumas coisas envelheceram ali e tal, não tem como negar isso, mas ele segue divertidíssimo, os efeitos estão muito bons, com ressalva ali no fundo verde em alguns momentos e tal, mas eu acho que dá até um charmezinho, já que é uma coisa que aparece mais quando tá rolando coisas do sobrenatural, então dá uma desconexão com o mundo real, o mundo dos vivos e tal, então eu acho que acaba funcionando bem com a história, com o universo ali. A história segue divertida, não é tão lenta quanto muitos filmes da época, e mesmo sendo um filme curto, tendo só 1h30, ele também não é tão corrido assim. Ele tem tempo suficiente pra apresentar pra gente os 2 fantasmas protagonistas, mostra um pouco ali da vibe da cidadezinha e tal, tem os momentos que mostra como é uma cidadezinha calma, mostra bem a personalidade da família da Lydia, também mostra muito bem o Otto, que é o amigo ali da família, e introduz super bem como funcionam as regras do mundo dos mortos. Tem muitas coisas ali que são apenas visuais, ou que estão nos diálogos simples, mas tudo ali mostrando as coisas como elas funcionam, e claro, também mostra muito bem o quão maluco, perigoso e absurdo é o próprio Beetlejuice, que inclusive, já vou citando aqui, é uma escolha muito arriscada colocar como título do filme um personagem que aparece tão pouco, mas ao mesmo tempo eu achei que foi uma escolha certeira utilizar um personagem que é tão caótico como ele em momentos mais pontuais. O Besouro Sulco ali é um personagem que destoa de tudo que existe nesse filme. Ele é mais agitado, ele é mais criativo, ele é o mais repugnante do filme. Ele é maníaco, ele tem poderes de Toon Force, ele fala demais, ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ele usa muito o lado visual, usa muito o lado sonoro e por aí vai indo, ele é muito louco. E por causa disso ele consegue roubar todas as cenas que ele aparece. E por essas cenas serem mais pontuais, isso engrandece ainda mais a participação dele no filme. E eu sou obrigado a dizer, o Michael Keaton arrasou no papel, porque ele tá tão absurdo, mas tão absurdo, que é muito fácil se desconectar do ator e ver só o personagem ali. A gente mal consegue ver o Michael Keaton no personagem. Na verdade, dependendo, pode ser que algumas pessoas nem enxerguem ele ali. Eu demorei anos pra saber que era ele. E a direção do filme também tá maravilhosa. A câmera aérea focando na cidade, só que na verdade era uma maquete. Depois a outra câmera aérea lá no meio, dentro da maquete, mostrando a visão da mosca. Todo o esquema ali dos armários abrindo, os fantasmas dando dentro. Tudo torto no mundo dos mortos. Nossa, é incrível, tá? Eu achei sensacional. Acho que talvez eu tenha gostado mais hoje em dia do que eu gostava quando eu era criança. E eu até entendo que alguns efeitos digitais não funcionaram tanto e tal, mas o stop motion ficou muito bom e tudo isso casa perfeito com a trilha sonora que o Danny Elfman fez. Na verdade, eu ainda posso dizer ainda mais, o Danny Elfman é o compositor perfeito pra direção e roteiros malucos que o Tim Burton gosta de fazer. E eu posso muito bem provar isso em um vídeo sobre o tema se vocês quiserem. Como eu sou músico, compositor, ator, produtor audiovisual, eu acredito que eu possa ter coisas legais pra falar sobre o assunto. Então se vocês quiserem um vídeo sobre esse tema, pode deixar aí nos comentários, pede pra eu poder saber que vale a pena trabalhar num vídeo assim, porque seria um vídeo bem mais trabalhoso do que o habitual aqui do canal, que já são vídeos bem trabalhosos, diga-se de passagem.
E voltando pro foco aqui, eu encontrei algumas pequenas falhas de continuidade e tal, como por exemplo, o fato dos mortos ficarem sempre na forma exata em que eles morreram, mas o Adam e a Bárbara, que morreram no rio, logo eles deveriam estar molhados o tempo todo, não estão molhados o tempo todo. Na verdade, eles passam o filme inteiro praticamente secos. Eu até dei uma pesquisada, eu vi algumas pessoas comentando que eles devem ter morrido antes de cair na água, o que eu acho bem improvável, mas mesmo que esse fosse o caso, eles ainda chegaram em casa molhados depois de morrerem. Então, se eles devem ficar exatamente na forma que eles estavam quando morreram, quando eles chegaram em casa eles deveriam estar secos e não deveriam estar com tanto frio, porque a Bárbara tava morrendo de frio, o braço dela tava muito mais gelado que o normal. Eu entendo que pode ser um lance de mostrar que ela tá morta, por isso falaram que ela tá gelada, mas eu acredito que pode ter ligação com a água também, e como isso não ficou tão claro, eu vejo isso como uma pequena falha do filme, sim, que não dá pra negar. É uma falha que eu acho que a maioria das pessoas não notou, então não fez tanta diferença, mas fica aí de curiosidade que isso rolou. Mas tirando isso, eu acho que mais nada me incomoda no filme. Na verdade, isso também não incomoda muito, é só um detalhezinho que eu reparei, e mesmo nos momentos com pouca ou até nenhuma trilha sonora ou nenhuma ambientação, eu acho que funciona bem pra manter um clima de estranheza. Tem momento que chega a ser até meio constrangedor em algumas cenas, e eu acho que isso funciona muito bem com a vibe geral do filme, principalmente em cenas que tem o próprio Beetlejuice, como a cena que ele tá tentando convencer a Lydia a falar o nome dele, que ficou um pouco mais constrangedora do que eu lembrava que era, até porque a minha memória habitual era da música Say My Name, que tá no musical, que é uma cena toda alegrinha dela zoando ele o tempo todo. Mas como eu amo muito esse filme, eu tenho uma grande nostalgia com ele, talvez eu tenha muito viés sobre o assunto, e mesmo tentando ser o mais imparcial possível, eu acho que pode ser que eu tenha deixado o meu emocional falar mais alto, principalmente nessa parte crítica. Então eu quero muito que vocês comentem aqui, eu quero saber a opinião de vocês, quero saber a opinião de outras pessoas sobre o filme. Me diz aí, você já tinha assistido? Você gosta, não gosta? Você que conheceu pelo meu resumo, gostou do filme, gostou da história, achou legal, pretende assistir, não pretende assistir, achou chato? Me diz aí, que aí a gente pode trocar uma ideia legal aqui nos comentários, beleza? E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e com ele crescendo eu consigo trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade pra vocês. E era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Até a próxima. Fui!